Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas a respeito aqui da geração do arquivo de corte com o intuito de melhorar o resultado final do trabalho que você faz ali, do recorte, da precisão, isso dando uma boa ênfase à CNC caseira também, né? Por conta de que assim, por mais que esteja tudo certinho, alinhado, calibrado, ainda você pode ter ali resultados que posteriormente você tem que ficar fazendo correções e tudo mais. Algumas dicas que eu vou passar aqui ajudam a melhorar o resultado. E parte dele está na questão aqui da criação do arquivo de corte. Tá ok? Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral. Programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal também está sempre ajudando. Então vamos lá. Como eu mencionei, em caso de CNC caseira, pode estar tudo certinho ali, mas pode acontecer que o resultado final não está saindo legal. Muitas vezes sim, é por conta dos componentes. Quando a gente monta uma CNC caseira e tudo mais, tem aqueles componentes que já são componentes próprios para CNC, mas não são aqueles top de linha. Então, na hora de criar o arquivo de corte, algumas atitudes que você toma aqui na hora da criação pode ajudar com que o resultado seja o melhor possível. Ok? Assim, de uma maneira geral, uma máquina caseira ela acaba perdendo passo, mesmo estando com os componentes tudo ok. Então, você tem que entender que diante dessa situação que pode acontecer, se você tomar algumas atitudes, a variação ela vai ser mínima. Principalmente, isso daqui tem que ser dado uma atenção quando são peças de encaixe, peças que têm furações que vão coincidir, como por exemplo aqui. Aqui eu vou recortar essas pecinhas e aqui, ó, nesses pontos aqui e aqui, é furação que coincide com essa furação. Então, uma das dicas que eu passo a respeito disso é o seguinte: quando tiver assim variáveis em mais de uma peça, faça peça por peça. Por mais que é um pouco mais demorado para criar o arquivo de corte, isso ajuda a melhorar o resultado final. Mesmo que o equipamento aconteça de perder um pouco de passo e coisas do tipo, aí o erro ele vai ser bem menor. Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho peças aqui. Essas peças, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem recorte externo, tem vários recortes externos. E tem as furações aqui, furações que do mesmo jeito poderia ser recortes internos. Então, seguindo a ordem lógica aqui, como nessa situação eu só vou ter essas furações e depois eu vou recortar as peças por fora, a maneira mais eficiente se o seu equipamento fosse ali 100% confiável. Eu simplesmente selecionaria todos os pontos que seriam furo, tá vendo? Esses daqui, ó. Aí eu iria selecionando, quando eu quero selecionar mais de um vetor, eu seleciono um, ou já posso ir selecionando assim também. Aí eu seguro a tecla Shift no teclado, então tudo que eu selecionar que esteja inteiro dentro da caixinha de seleção, ele vai selecionando, tá vendo? Aqui só está selecionando de fato o que está rosinho, por assim dizer. Ah, mas não dá para fazer assim? Dá, mas o que acontece? Vai pegar mais vetores. Aí depois eu precisaria tirar esses vetores que eu não quero. Então eu posso ir selecionando, segurando o Shift, só o que estiver dentro da seleção, de forma inteira, dessa maneira. Então a ordem mais eficiente, primeiro eu selecionaria tudo que é furo, né, naquela primeira peça, nessa peça, e nas demais que tivesse. Porém, o que acontece? A dica que eu quero dar aqui é o seguinte: quanto menos movimentação a máquina tiver que fazer para a conclusão da peça, melhor é.
Então, se eu vou fazer furação aqui, a máquina vai ter que movimentar para cá e depois ela vai ter que voltar para cá, isso não está colaborando muito com aquele equipamento que você sabe que dá uma variada ali na questão de perder um pouquinho de passo e tudo mais. Então, o que você pode fazer, e como eu já disse, é um pouquinho mais demorado, mas trabalhe peça por peça. Tá, essa peça ela tem furação e tem recorte externo. Ok, eu vou fazer a furação só dessa peça. Então, eu selecionaria aqui só os vetores aqui onde que eu vou fazer a furação dessa peça. E depois eu já seleciono o vetor aqui externo para gerar o arquivo de corte externo. Tá? Então ela vai fazer uma movimentação menor. Que se a máquina está perdendo um pouquinho de passo, aí eu faço a furação aqui, daí eu venho para essa peça, vamos supor que tivesse mais outra, ela vai lá para outra, e ela está acumulando um pouquinho de perda de passo, na hora que ela chegou na última peça que ela volta para cá, ela já perdeu bastante a referência inicial. Então vai causar desalinhamento. Peças como essa, que aqui vai ter furação, que vai ter a precisão ali depois para colocar os parafusos, eu tenho que tentar buscar o melhor resultado possível. Peças de encaixe também, a mesma coisa. Fica essa dica também. Vamos supor que aqui, em vez de isso daqui fossem uns recortes vazados para depois encaixar aqui. E aqui também tivesse uns encaixes. O que eu faria? Eu faço primeiro trabalho só nessa peça, crio um arquivo de corte só dessa peça, depois só dessa. Isso ajuda a melhorar o resultado. Estou dizendo, mesmo que esteja tudo certinho com os componentes da máquina, às vezes os componentes em si, eles não conseguem garantir aquela qualidade 100%. Se a sua máquina está confiável, ok. Tá? Essa dica é uma dica que afeta muito a questão de CNC caseira, que às vezes a pessoa fica se debatendo, mas eu acho que é isso e aquilo, e às vezes é só questão de componentes, que só teria maneira de resolver substituindo. Então, coisas como isso daqui, atitudes como essa, de gerar um arquivo de corte, ou pelo menos criar o arquivo de corte, o arquivo final engloba tudo, mas eu estou dizendo assim, cria os arquivos para a máquina ela trabalhar da maneira como você está mandando ela trabalhar. Tá? Eu quero que ela faça aqui e conclua essa peça. Eu quero que ela fure aqui e conclua essa peça. Você perde um tempinho a mais na programação, mas você acaba ganhando na qualidade final. Tá ok? Enfim, por mais que você gere aqui, depois você coloca todos os arquivos juntos e vai criar um único arquivo aí de acordo com o seu trabalho. Tá ok? Mas procure fazer isso. É uma maneira de minimizar os erros, e principalmente CNC caseira vai acontecer muito, mas até numas que não tem mais tanta especificação de caseira, vai acontecendo sim, de perder um passinho aqui, um passinho ali, e isso vai aumentando conforme você tem que fazer muita movimentação entre os processos. Trabalhe peça por peça, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!